Olá, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Fagner Macedo e eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica. Olá, eu me chamo Ellen e atualmente eu sou coordenadora dos projetos de ensino da LAEC. No dia de hoje, nós iremos então apresentar a LAEC para vocês, no Medicina de Portas Abertas, que é um projeto de grande valia para toda a população, especialmente aqueles que têm interesse no curso de medicina. Então vamos começar contando um pouquinho da história da LAEC e como que ela funciona atualmente. A LAEC, ela foi criada no ano de 2019 por estudantes da turma 4 de medicina do curso aqui de CPTL, juntamente com a coordenadora docente Marina Guerra. A Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica, ela foi criada com o objetivo de possibilitar um maior conhecimento, tanto geral quanto específico, para acadêmicos e também para a população de forma geral. Afinal, a Liga, ela desenvolve projetos na área de ensino, na área de extensão e também na área de pesquisa. Atualmente, a Liga conta com 21 integrantes, contando com a coordenadora docente, tendo integrantes da turma 5 de medicina, da turma 4 de medicina e da turma 6 de medicina, além de integrantes do curso de enfermagem também. Bom, como o Medicina de Portas Abertas dessa vez será feito numa modalidade online, nós pensamos em o que apresentar da LAEC para vocês. A principal coisa que chama mais atenção ligado à histologia que nós temos é o microscópio e as lâminas. Então é isso que nós vamos trazer um pouquinho para vocês no dia de hoje. O que é o microscópio, qual é a sua função, quais são os seus componentes e o que nós podemos ver nesse microscópio. Então, o microscópio óptico, ele tem alguns componentes que vão possibilitar um aumento daquela lâmina que a gente está tentando ver aquele tecido. Ou seja, nós retiramos um tecido de algum organismo, por exemplo, da pele, colocamos numa lâmina, que é um pedacinho de vidro, e colocamos nesse microscópio. Esse microscópio, com a junção de todos esses componentes dele, vai proporcionar um aumento e a gente vai conseguir ver estruturas, células desse tecido. Então, aqui nós podemos ver os componentes desse microscópio, como, por exemplo, a lente ocular, que é onde o observador vai encaixar os seus olhos para conseguir ver a lâmina que está sendo observada. O prisma, que tem a função de fazer um processo aí de refração da luz que está vindo aqui da lâmpada, né? Então, a lâmpada aqui, ela joga uma luz, essa luz é focalizada pelo espelho e pelo condensador na platina. A platina é onde a gente coloca a lâmina e que está com o tecido a ser observado. E aí o prisma pega essa luz, né, desse tecido e manda para a lente ocular, onde a gente vai conseguir ver o tecido. Então, a gente tem o braço aí, né, que dá suporte para as lâminas, para as lentes objetivas, para o prisma e para a lente ocular. A gente tem o ajuste do foco. O ajuste do foco é justamente para a gente conseguir uma imagem nítida daquele tecido que está sendo analisado. Essa rodinha de fora é o macrômetro e a de dentro é o micrômetro, que vão ter regulagens maiores ou menores. E aí aqui a gente tem as lentes objetivas, né? Que são os aumentos que a gente consegue ter aí desse tecido. E aqui a gente tem o Charriot, que é uma roldaninha que a gente vai conseguir mexer a platina, conseguindo olhar vários campos da lâmina. Então, aqui a gente tem um microscópio óptico real, né? Aqui a lente ocular, as lentes objetivas, a platina, aqui o ajuste, né? O macrométrico, o micrométrico. Aqui a gente tem o Charriot, o braço e o condensador, né? Então, esse daqui é um microscópio óptico. Tá, mas então a gente viu agora o microscópio óptico. Mas o que a gente vai conseguir ver, então, nesse microscópio? E aí que a gente começa aí
a histologia, então o estudo dos tecidos. Nesse caso, a gente está vendo, né, um tecido de uma cebola aí, né, uma lâmina de cebola, e a gente consegue ver nessa lâmina várias células, né? Aqui uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula. E essas células a gente consegue ver que estão em fases de divisão celular diferente, nesse caso mitose, né? Por exemplo, aqui a gente vê um núcleo, né, em intérfase, ou seja, ele não está em processo de divisão. Aqui o núcleo em prófase, ou seja, está começando a condensação dos cromossomos para conseguir fazer uma mitose. Aqui no número 3, a gente tem uma metáfase, né? Os cromossomos estão aí na placa equatorial da célula e os fusos mitóticos já estão formados, né, pela ação dos microtúbulos. E aí, na 4, a gente tem a anáfase, né? Os microtúbulos começam aí a sofrer esse processo de regressão, né? Eles são encurtados, e aí esses cromossomos começam a ser separados. E aqui na 5, a gente tem a telófase, né? Que é aí o finalzinho onde os cromossomos já foram totalmente separados e os fusos mitóticos totalmente encurtados. Então, aqui é um exemplo claro da quantidade de informações que a gente consegue ter com o auxílio do microscópio óptico. Uma lâmina com várias células em etapas diferentes da mitose. Seguindo, então, outra coisa que a gente consegue estudar utilizando o microscópio óptico é a formação, né, a histologia dos testículos. Nesse caso aqui, a gente está analisando tanto os testículos histologicamente quanto embriologicamente. Por que embriologicamente? E aqui a gente tem o desenvolvimento, né, desses túbulos seminíferos, que é aqui na direita, né, onde estou passando o cursor, os túbulos seminíferos, e aqui a gente tem na esquerda os cordões dos testículos, né, que eles são os responsáveis aí posteriormente pela formação desses túbulos seminíferos. Então aqui o cordão testicular, né, por exemplo, aqui esse que está circulado, ele vai dar origem aí posteriormente ao túbulo seminífero. E aí, com o auxílio desse microscópio, a gente consegue ver algumas células, como por exemplo, a espermatogônia, né, que é de origem aí para a formação dos espermatozoides, as células de Sertoli, que são células de sustentação, que se diferenciam em células de Sertoli, e essas células de Sertoli vão fazer um papel importante aí na proteção das espermatogônias, né? Porque a espermatogônia é haploide, então elas têm que ser bem protegidas para evitar qualquer dano do organismo a essas espermatogônias. E aqui a gente consegue ver também as células de Leydig, que são células responsáveis pela produção do hormônio, né, testosterona. Então, aqui a gente consegue ter uma noção aí dessas células e também analisar a função delas, né? E já que nos túbulos seminíferos a gente vê totalmente desenvolvido, né? Na luz desses túbulos, né? Porque eles são ocos, o próprio nome já fala, túbulos são tubos. A gente vê aqui vários espermatozoides, né? O flagelo desses espermatozoides, a cauda deles, aqui na luz desse túbulo seminífero. O microscópio também permite a gente poder visualizar o tecido cardíaco. O músculo cardíaco, de uma forma geral, os tecidos musculares, eles são muito ricos em filamentos contráteis, que são principalmente a actina e a miosina. O músculo cardíaco, ou também chamado de músculo estriado cardíaco, tem esse nome porque é possível, com a nossa observação, a gente perceber que há um componente diferente na formação da fibra muscular desse tecido. A gente vê algumas fibras um pouco mais escuras, outras um pouco mais claras, e essa organização se deve, então, a essa disposição dessas fibras contráteis. Por isso, chamado, então, de músculo estriado cardíaco. Ele é formado, então, como vocês conseguem ver, por células cilíndricas bem ramificadas, que pode ter um ou dois núcleos, isso vai depender.
é um tipo de tecido que possui muitas mitocôndrias. A gente não vai conseguir ver nesse tipo de microscópio. Entretanto, devido à grande necessidade, né, do coração sempre se manter com grande quantidade de energia, a gente possui, então, grande quantidade de mitocôndrias nesses tecidos, dentro dessas células, para que o coração sempre esteja aí batendo de forma adequada. Uma coisa muito marcante sobre esse tecido é a presença dos discos intercalares, e isso faz com que a gente consiga, então, distinguir ele do músculo estriado esquelético. Esses discos intercalares, então, eles correspondem, né, aos complexos juncionais, que são constituídos por interdigitações, desmossomos, que impede a separação das células quando o coração está batendo, né? Porque é uma força muito grande, então necessita que essas células estejam bem juntinhas. Além disso, o músculo cardíaco ele precisa de junções comunicantes, e isso serve para que a contração que ocorra em uma única célula passe para as demais de uma forma rítmica, e todas contraiam ao mesmo tempo. Uma coisa muito também importante sobre esse músculo é que ele possui uma contração involuntária. A gente não fala para o coração o momento que ele vai bater, ele bate por si só. Então, é uma contração do tipo involuntária. Aqui, agora, nós temos o músculo estriado esquelético. Também é chamado de estriado porque ele vai possuir aqueles filamentos que eu citei anteriormente, de actina e miosina, que são provenientes lá dos sarcômeros, que é a unidade funcional do músculo, que vai permitir, então, esse arranjo das proteínas. Diferente lá do músculo cardíaco, o músculo estriado esquelético, ele pode conter vários núcleos, né? Ele tem as suas células muito maiores e mais alongadas, e com um formato um pouquinho mais cilíndrico, se a gente for comparar com a célula do músculo cardíaco. Diferente do músculo cardíaco, a gente percebe que nesse músculo a gente não tem, então, os discos intercalares. E é o que permite, então, quando a gente fica em dúvida, quando olha no microscópio, saber se é um músculo, então, estriado esquelético ou um estriado cardíaco. Ele possui um tipo de contração voluntária, é aquela que a gente escolhe quando vai acontecer. Por exemplo, o fato da gente caminhar, andar de bicicleta, a gente está fazendo o movimento, e é por meio desse movimento, então, que esse músculo ele se contrai, ok? Agora um pouco sobre o músculo liso, né? Diferente dos outros, ele tem as células um pouquinho mais achatadas, né, mais fusiformes, e com comprimento variado, já não é mais um comprimento tão homogêneo como nas outras que a gente viu. Tem um núcleo mais central, alongado, e diferente dos outros músculos que a gente viu, ele não vai ter uma organização dos filamentos de actina igual aos outros. Nesse caso, os filamentos, eles são dispostos em feixes muito mais dinâmicos, né? Isso faz com que a gente não consiga ver, de fato, a presença de estriações. Onde a gente vai encontrar esse tipo de músculo? Principalmente em órgãos como o estômago, o útero, bexiga e nos vasos sanguíneos. A contração desse músculo é involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. Ele se contrai ou relaxa conforme o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que vai promover atividades que não são voluntárias. Aqui, agora, a gente tem uma lâmina de intestino. A parte mais clarinha, em cima do quadradinho vermelho, mostra o lúmen do intestino. A gente pode ver aí, nessa delimitação da caixinha vermelha, as vilosidades. São essas estruturas que são responsáveis pelo aumento da superfície de absorção, então, dessas células, né, do intestino, dessas vilosidades. Isso serve porque a gente sabe que no intestino é onde vai ocorrer a absorção de nutrientes, alguns medicamentos, e isso é muito importante. Se a gente pudesse dizer qual é a característica desse epitélio, a gente sabe que ele é um epitélio simples e colunar, e com alguns microvílulos, que são essas
esses dedinhos que o epitélio tem para cima, né? Com células caliciformes, que a gente pode ver no maior aumento aqui na direita, que são essas bolinhas um pouco mais clarinhas que tem entre as células. Porém, na próxima imagem, a gente vai ver melhor. Porém, nessa imagem ainda, na nossa imagem à direita, a gente consegue ver que na região de submucosa, a gente tem o que é chamado de placas de Peyer. É um tecido linfóide, onde há grande quantidade de linfócitos que estão aglomerados e que são muito importantes para essa região, porque faz a proteção do organismo contra possíveis patógenos, micro-organismos que possam adentrar, então, a corrente sanguínea através do intestino. Nessa imagem, então, a gente tem as células caliciformes que eu comentei com vocês, só que aqui a gente tem uma coloração específica para o que a gente tem dentro dessas células, né? Então, a gente consegue ver, então, o que a gente tem ali dentro, que são proteínas responsáveis por fazer, ajudar na produção de muco, então, para a região do intestino. Agora, a gente tem uma outra lâmina, que são as células do sangue. Nessa lâmina em específico, a gente tem muitas hemácias. A maior parte são hemácias. As hemácias, que a gente sabe, são responsáveis então, pelo transporte de oxigênio, né, e dióxido de carbono no sangue. A característica bem marcante sobre essas células é que elas não possuem núcleos, são bicôncavas e também não têm nenhuma organela. Já essa outra célula, apontada pela seta, é um linfócito. Tem um núcleo bem arredondado, um citoplasma um pouquinho mais corado de azul, e essa célula tem a função basicamente de proteger o organismo imunologicamente quando o organismo entra em contato com micro-organismos. A gente consegue ver ainda nessa lâmina a presença de plaquetas, que também não podem ser consideradas células, porque são fragmentos de uma outra célula presente na corrente sanguínea, e elas são responsáveis por evitar a perda de sangue. Ajuda na coagulação do sangue para quando a gente se corta, tem algum ferimento, são elas que vão ajudar a fazer com que o sangue pare. Agora, nessa outra lâmina, a gente tem uma outra célula que é muito comum no sangue humano. Essa célula é um neutrófilo, né? Então, está muito presente no sangue. Possui, como vocês podem ver, um núcleo muito segmentado, ou seja, a gente tem várias porções do núcleo ali. O citoplasma, a gente percebe alguns grânulos, e esses grânulos são de lisossomos, que são, basicamente, compostos importantes para a destruição de possíveis micro-organismos que o corpo entre em contato. Então é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Gente, essa foi então a nossa apresentação aí, né, da LAEC. A gente fica muito feliz com o convite de participar do Medicina de Portas Abertas e agradece muito mesmo a oportunidade. Esperamos vocês aqui na faculdade também. Um abraço e até mais.